Deus abençoe, irmãos. No dia 28 de junho de 2009, o pastor Osmar pregou uma mensagem intitulada "A Igreja não tem reconhecido o seu dia". A leitura é São Mateus, capítulo 23, versículo 37. A igreja são aqueles que vão passar pela tribulação. E esta igreja, ela está até mesmo dentro do povo da mensagem. A igreja são aqueles que não reconheceram o seu dia e a sua mensagem. Mas a noiva, porque tem a igreja que não reconhece o seu dia e tem a noiva que reconhece o seu dia e a sua mensagem. A noiva recebe a mensagem do dia e ela, através desta mensagem, ela se torna esposa de Cristo, porque ela se torna a palavra do dia, ela se torna com Deus. Por isso ela se torna a esposa de Cristo, através do ministério do Filho do Homem. E a esposa de Cristo, ela reconhece o seu dia e crê nos 7 trovões revelados. A palavra de Deus, ela é simples, mas a igreja, ela não reconhece e ela passa pela tribulação. E nós aprendemos, somente os eleitos reconhecem tudo, não parte. O eleito não crê em parte do que foi revelado. O eleito são aqueles que creem em tudo, que não falta mais nada para ser revelado, ainda que ele não entenda, mas ele crê que foi revelado. 7 trovões para o eleito está revelado. Novo nome para o eleito está revelado. Terceira etapa para o eleito, está tudo revelado. Porque o eleito reconhece o dia em que ele está vivendo e a palavra que está cumprindo naquele dia. O irmão Brana diz na mensagem, reconhecendo o seu dia e sua mensagem, ele diz assim: ao mesmo tempo, a noiva tem reconhecido a luz do entardecer. Ele diz, a igreja não reconhece o seu dia, mas a noiva tem reconhecido a luz do entardecer. Zacarias 14, 7. O eleito reconhece que na América nasceu um profeta chamado William Marion Branham. O eleito reconhece a luz do entardecer, o nascimento de um profeta na América. O eleito reconhece a mensagem do entardecer, sobre o monte pôr do sol, onde Deus cumpriu o 7º selo, a vinda do Senhor, para trazer para nós os 7 trovões revelados. O eleito reconhece o seu dia. O eleito reconhece Deus em seu dia. Não apenas o Deus que manifestou ontem, ou o Deus que vai manifestar no futuro, mas ele reconhece o Deus que é a palavra do dia. Sempre foi assim. O eleito reconheceu Deus quando ele se manifestou através de Jesus. O eleito reconheceu Deus em seu dia, quando ele manifestou através de Branham, manifestando a vinda do Senhor. O eleito reconhece os 7 trovões, que é a voz de Deus.
eleito reconhece Deus hoje. Onde Deus está? Através do ministério de Apocalipse 10, 8 a 11. O eleito reconhece o seu dia. Mas a igreja, ela não crê que tudo foi revelado. Porque ela não vê o novo nome revelado. A igreja pula, a igreja grita, mas ela não vê o novo nome revelado. Ela não crê nos 7 trovões revelados. O irmão Branham diz, 122, reconhecendo o seu dia e sua mensagem. O irmão Branham diz, agora a igreja não tem reconhecido o seu dia. E ela será forçada a entrar no concílio ecumênico, a passar pela tribulação. Mas a noiva não passa pela tribulação, porque ela sobe no arrebatamento. Ela reconheceu os 7 trovões revelados, e ela tem fé para o rapto, e ela sobe no arrebatamento. Na quinta-feira, o pastor Osmar pregou a mensagem, o tempo das chamadas, Apocalipse 11, versículo 15. Falando sobre a chamada dos judeus e a chamada dos gentios. A chamada dos judeus, nós vemos em Apocalipse 11, versículo 15, quando o 7º anjo soa a sua trombeta, e ele faz a chamada dos 144 mil judeus. Agora, este 7º anjo, de Apocalipse 11, 15, não é o mesmo 7º anjo de Apocalipse 10, 7. Porque o de 11, 15 faz a chamada para os judeus, mas o de Apocalipse 10, 7 fez a chamada para os gentios. E a trombeta de Apocalipse 11, 15 são 2 profetas, Moisés e Elias, que soam a trombeta do 7º anjo. No período da grande tribulação, quando eles pregam a sua mensagem, 2 profetas, e quando eles pregam a sua mensagem, eles fazem a chamada dos 144 mil judeus eleitos para ouvirem a mensagem do dia, de Moisés e de Elias. Mas Apocalipse 10, 1 a 7, é o 7º anjo, meus irmãos, que fez a chamada dos eleitos dentre o povo gentil. Quando Deus manifestou-se através do irmão Branham, e manifestou o ministério do 7º anjo, e os 7 selos foram revelados, e os 7 trovões foram revelados, dentro dos 7 selos, então ali foi feita a chamada dos eleitos para o seu dia. Apocalipse 11, 15 são 2 profetas, mas Apocalipse 10, 1 a 7 foi um profeta apenas. O irmão Branham, Festa das Trombetas, parágrafo 211. Nós temos que ver que o irmão Branham diz algo muito interessante, que tem a chamada dos judeus antes do rapto, e tem a chamada dos judeus na tribulação, depois do arrebatamento. A chamada dos judeus antes do rapto, o irmão Branham diz, foi quando soou a trombeta de perseguição. Quando Hitler, Stalin, no período do Holocausto, forçou os judeus, através da perseguição, saírem das nações e voltarem para a sua terra, voltarem para a sua pátria. Eles que estavam em várias nações, mas quando soou a 6ª trombeta, e veio aquela trombeta de perseguição sobre eles, ali foi uma chamada de volta para a terra. Os judeus voltaram para a sua pátria, e foram uma nação novamente,
em 1948. Assim também nós temos que ver um paralelo com os gentios, que os eleitos, eles estavam espalhados em várias denominações, em vários sistemas, mas quando veio a mensagem do dia através do irmão Branham, foi feita uma chamada e os eleitos saíram das denominações e se ajuntaram na palavra revelada. O irmão Branham diz, 237, festa das trombetas. O irmão Branham diz, Moisés e Elias chamarão os 144 mil para fora de suas tradições. Assim como o sétimo anjo tem chamado a noiva para fora das tradições pentecostais. 238, festa das trombetas. O irmão Branham diz, e a mensagem do sétimo anjo é para chamar o povo, os eleitos, para uma expiação genuína. A palavra Cristo, personificado na palavra feita carne, novamente em nosso meio. Não mais uma expiação pelo sangue, porque o Cordeiro havia deixado o trono. Mas o irmão Branham está dizendo, é uma chamada para uma expiação genuína. Cristo, que é a palavra manifestada em carne, o sétimo selo manifestado em carne, Apocalipse 10 manifestado em carne. É a expiação que o eleito tem ouvido a chamada. Festa das trombetas, parágrafo 206. O irmão Branham diz, houve o tempo dos mártires, que morreram na era das trevas. Houve o tempo dos reformadores, Lutero, Wesley. Porém, agora é o tempo da chamada da noiva. E terminada a era de Laodiceia, a noiva é chamada para conhecer o mistério de Deus. Primeiro selo 33, e o mistério de Deus, de toda a Bíblia, é unicamente o ministério do sétimo anjo. Glória a Deus. No sábado, o pastor Osmar pregou a mensagem, eu desejo entrar onde Deus está. Hebreus 13, versículo 8. Este é o desejo de todo eleito, estar onde Deus está. Se Deus não está, o eleito não está, porque o eleito deseja, sua alma é atraída por Deus. Quando o eleito encontrou o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, o eleito estava nas denominações, mas quando ele ouviu que o batismo verdadeiro, original, apostólico, é em nome do Senhor Jesus Cristo, o qual é o nome do Pai, Filho e Espírito Santo, é o nome do Senhor Jesus Cristo, o eleito então saiu das denominações, ele sai das denominações e ele entra onde Deus está. Deus não está em Laodiceia, Ele está fora de todo o sistema denominacional. Apocalipse 3,14 em diante diz, eis que estou à porta e bato. Isto quer dizer, Cristo, a palavra do dia, do lado de fora. Deus não está em Laodiceia. E nós também não estamos em Laodiceia. Porque Deus está em sua palavra revelada. E nós desejamos estar onde Deus está. Deus está no Cordeiro que saiu do trono e se converteu em leão. Primeiro selo 24. Assim como Deus, meus irmãos, estava além do véu no Velho Testamento, assim Deus também estava além do véu de carne, chamado Jesus. No Velho Testamento, Deus estava além do véu texugo, que
escondia Deus. Mas quando veio Jesus, Deus estava além de um véu de carne chamado Jesus. Quando veio o irmão Brana, Deus estava atrás de um véu de carne chamado Brana. E hoje nós temos que vermos Deus através do véu de carne. Do véu de carne da sua esposa, que comeu o livrinho revelado, os 7 trovões abertos. Eu desejo estar onde Deus está. E Deus está atrás do véu de carne novamente. E nós temos que ver Deus através do véu de carne, no irmão, na irmã, no ministério da hora, de Apocalipse 10, 8 a 11. Assim como nós temos que ver Deus através do véu de carne, de Apocalipse 10, 1 a 7, que foi com o irmão Brana, nós temos que ver Deus hoje pregando para nós através de um véu de carne, de Apocalipse 10, 8 a 11. Porque Deus está atrás do véu de carne. Deus, a palavra, estava sempre dentro. É isto que nós temos que ver. O eleito deseja estar onde Deus, a palavra revelada, está. 362, o desvelar de Deus. Mombrand diz: se você se encontrar fora do véu, é morte. Porque o véu foi rasgado, os selos foram revelados, e ficar de fora dos selos, do véu, é morte. Mombrand diz: eu desejo entrar onde Deus está, para ver a completa palavra de Deus. Amém? E Deus está na terceira etapa hoje. Vamos ouvir a Deus, irmãos.